No ar, Tema Livre, um programa que debate os assuntos do seu dia a dia. Apresentação, Luciana Vale. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha na Rádio Nacional. Estamos começando mais um Tema Livre, o seu programa de debates todas as manhãs na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, de segunda a sexta-feira até às 11 horas, com Luciana Vale, trazendo sempre especialistas, abordando temas relevantes para a nossa sociedade. Hoje vamos falar sobre segurança cibernética e varredura digital, num país que se prepara para receber no Rio de Janeiro as Olimpíadas de 2016. Mas, obviamente, falamos de toda uma dinâmica que hoje move pessoas, cidadãos, cidades, governos, instituições, enfim, falamos da vida como um todo, hoje conectadíssima, através de inúmeras redes. Para esse nosso papo, eu recebo aqui no estúdio Paulo Pagliuzzi. Ele é militar, especialista em gestão de risco cibernético, consultor em segurança da informação, CEO da MPSafe Cybersecurity Awareness. Muito bom dia, Paulo Pagliuzzi. Prazer recebê-lo aqui no Tema Livre. Muito bom dia, muito obrigado. Guilherme Caselli, inspetor da Polícia Civil, que atua na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática do Rio de Janeiro. Bom dia, Guilherme. Prazer recebê-lo. Bom dia, é um prazer poder somar com o debate. Valeu. Alexandre Kinoplock. Ele é analista de sistemas, presidente da Associação Brasileira de Profissionais e Empresas de Segurança da Informação e Defesa Cibernética também, aqui no nosso debate. Alexandre, bom dia. Bom dia, Lúcia. Bom dia a todos. Luciana, desculpa. Tranquilo. Gente, é um prazer recebê-los aqui para falar de uma questão que hoje é uma questão do planeta, Não é do Rio de Janeiro, dos cidadãos, simplesmente, como eu falei aqui na nossa abertura. A gente tem uma gama de informações, dados, circulando de forma aberta ou não, mas enfim, circulando de forma muito intensa, em grande volume, numa velocidade espantosa. E eu perguntaria a quem quiser responder já de saída, Estamos seguros nesse ambiente virtual? Estamos verdadeiramente protegidos? Não, Somos todos, empresas, governos, cidadãos extremamente vulneráveis? Quem atira? Deixa eu começar com a primeira pedra. Eu sou o Guilherme, represento a Delegacia de Crimes de Informática daqui do Rio. Bem, eu acho que seguro, na verdade, a gente nunca está. A gente tem que sempre se preparar. Esse preparo é contínuo, enfim, a gente tem que fazer essa lição de casa, mas o preparo é contínuo e, na verdade, eu acho que essa difusão, cada vez mais, melhor dizendo, está difundido as possibilidades das pessoas ficarem expostas na rede, ficarem vulneráveis. Então, é interessantíssimo a gente travar debates como esse para poder dar informação para as pessoas, como elas podem se prevenir, como elas podem tomar cuidado para não se exporem e não ocorrer e não ficarem submetidas a nenhuma espécie de crimes ou alguma coisa assim que o valha através da rede mundial de computadores. Através de um debate desses realizado semana passada aqui no nosso Tema Livre, eu já aprendi que jamais você abrindo uma página vai clicar aqui, clique aqui. Não, nunca clique verdade. Aqui. Quer dizer, de partida, obviamente, a gente está falando da proteção de consumidores e cidadãos que têm seus dados fraudados, clonados, enfim, roubados, muitas vezes através de vírus instalados nos computadores. Mas acho que já aprendemos um bocado também dessa lição, Nós estamos mais engatinhando nessa questão de ataques virtuais provocados por vírus. Como é que vocês avaliam a educação do brasileiro nesse sentido? Deixa eu pegar essa deixa. Aqui é o Paulo Pagliuzzi, eu também sou vice-presidente da ISACA, capítulo do Rio de Janeiro. Só uma palavra sobre ataque, cyber-ataque cibernético, que é o tema que você falou, Luciana. Vamos fazer uma comparação. Nas Olimpíadas de Londres, nós tivemos mais de 165 milhões de ataques, envolvendo troca de senhas, falhas de acesso, e oficialmente 97 casos foram considerados sérios, A gente agora, à época, ou seja, houve mais de 200 milhões de tentativas de negação de serviço constatadas no site oficial e, pasmem, a previsão para Rio 2016 é de quadruplicar todos esses números. A gente vai ter 4 vezes mais ataques, mais cyberataques do que na Olimpíada de Londres. Porque tem muito mais gente conectada. Exato. Com o passar do tempo, as pessoas vão ganhando mais conexões e a mobilidade veio para ficar. Enfim,
O mundo avançou, em 4 anos faz muita diferença em termos de conectividade na internet e, consequentemente, os cyberataques avançam no mesmo passo, né? Então, é uma preocupação muito grande. A gente sabe que as autoridades no Brasil, o comitê da própria Rio 2016, a polícia, né, que é representada, as empresas também que apoiam, enfim, toda a sociedade está envolvida em proteger o Brasil nesse período que envolve, muita gente compara, né? Por exemplo, na Copa do Mundo, só no período da Copa do Mundo no Brasil, foram 87 mil ataques diretos, e olha que foram 32 países envolvidos. Imagina agora que são mais de 200 países, a projeção é muito maior, né? Os números são muito mais impressionantes. Ataques a sites. Exato, a sites. Não só brasileiros, como sites mundiais. Envolvendo a Olimpíada em geral. A realização dos Jogos exato, da Copa. Exato, e no caso da Copa do Mundo a gente estava comparando, né? E então a gente imagina, se na Copa do Mundo já teve essa proporção, imagina agora que é um evento muito mais assim grandioso em termos de quantidade de países e tudo centrado aqui no Rio de Janeiro, né? Então imagina como é que vai ser o desafio então do colega aqui da polícia, do companheiro também do Paulo deve falar alguma coisa, vai ser um desafio muito grande. Mas a respeito dessa preparação, né, do comitê organizador local para as Olimpíadas Rio 2016, eu esqueci o sobrenome Rômulo, que é o especialista em segurança da informação. Ele diz que muita gente também aproveita esse tipo de evento para ganhar alguma visibilidade. Imagina o que é você violar a segurança de uma rede, de um país, enfim, sei lá, do site do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores. Quer dizer, pode ter muita gente querendo brincar, entre aspas, de forma irresponsável. Vamos ouvir o Alexandre Knoploch. Bom, vamos lá. Eu gostaria de separar 2 temas, né? Gostaria de separar 2 temas. O tema que tange pessoa física, tá? E o tema que tange organizações. Quando nós falamos de pessoa física, ou seja, o usuário comum, ele está muito mais vulnerável que qualquer organização. Tá? Uma organização ela tem estrutura, ela tem budget para você organizar e criar processos, ter pessoas qualificadas e ter tecnologia para te defender. As pessoas comuns não têm isso. Então, você conta hoje com uma imaturidade muito grande das pessoas quando elas acessam os meios virtuais. Tá? E aí a gente vê casos, por exemplo, de pedofilia na internet, que são um caso claro que os pais hoje não têm menor conhecimento do que os filhos fazem na internet. Tá? Existe um estudo na Austrália dizendo que os pais vigiam o que os filhos fazem até os 14 anos, depois disso não vigiam mais. Então você tem problemas graves. A gente na SES, na associação, a gente já procurou a Câmara dos Deputados, na Comissão de Ciência e Tecnologia, a fim de criar uma legislação onde você obriga os provedores a terem responsabilidades em cima disso. Tá? E também estamos querendo, junto com o Ministério Público Federal, criar novos artigos e novas campanhas de conscientização aos pais. Tá? No que tange ao conceito organizações, e aí eu vou falar um pouco das Olimpíadas, eu sou um pouco mais pessimista que o meu colega aqui, Paulo. Tá? Eu acabei de vir agora da Black Hat e Defcon, que são um dos principais eventos de segurança do mundo, em Las Vegas. Se estava lá, eu peço desculpa, mas eu não vi ninguém do comitê organizador dos Jogos Olímpicos. Tá? Também não vi ninguém do CDCIB, que é o Centro de Defesa Cibernética do Brasil, tá? E tampouco alguém ligado à presidência. Acho que eles estão muito preocupados com essa agenda pré-olímpica, né? Os testes que estão sendo realizados na cidade, enfim. Luciano, assim... para ajustes e deixaram algo importante para trás. O que me preocupa muito é que eu estive nas Olimpíadas de Londres, tá? Conheci o TOC, que é o Technology Operations Center, e aí existe uma falha muito grave, que é boa parte da tecnologia dos jogos, tá? É cuidado por um patrocinador. Não vale aqui entrar não, mas é cuidado por um patrocinador. Que ele quer usar só as suas tecnologias. Nós estamos falando do evento mais importante do mundo, que é inclusive comparado com evento de guerra, onde você se prepara para diversas situações. Então, não criar e aí eu acho até que deveria ter sido criado um comitê da sociedade civil, de profissionais de segurança, de instituições como, por exemplo, a ISACA, instituições como o CISP, como a SEG, para poder debater e criar em conjunto
alguma estratégia, eu acho que seria o mais correto. Mas, enfim, não foi feito. E, na minha opinião, e na opinião da associação, a gente está, sim, vulnerável a ataques cibernéticos de grande potencial. Alexandre, pelo que você falou, a gente está alinhado. Assim, nós criamos, acho que a gente comentou contigo, tempo atrás, um movimento chamado Cyber Manifesto. Desculpa, mas nós, como qualquer outro país, organizando uma Olimpíada, né? Talvez não com o cuidado devido para evitar ou adotar medidas preventivas contra esse tipo de ataques, mas eu acho que é uma coisa hoje que está um pouco fora de controle. Se eu estiver errada, vocês vão me dizer. Exato, não, só continuando. Então, nós criamos o Cyber Manifesto justamente por conta dessa preocupação do país, da exposição, né, em especial com relação a grandes eventos. Tanto é que esse Cyber Manifesto foi lançado durante a Copa do Mundo do ano passado. E aí a gente permanece essa preocupação, sim, para vocês terem uma ideia, 150 grandes organizações aderiram a esse movimento, incluindo SERPRO e outras grandes organizações da área de mídia, bancos e tudo mais. A gente tem essa preocupação porque, veja bem, são 25 mil jornalistas que vão vir aqui no Brasil. Imagina, então, vencer um sistema de defesa cibernética do Rio 2016 é um grande troféu para qualquer hacker. Né? Então, isso é uma coisa assim que realmente tem que... Esse aspecto que você falou, Luciano, da projeção que teria se alguém conseguir vencer esse sistema, realmente é um desafio grande, é uma pedrinha a mais que a gente tem que se preocupar. Fora a questão, vamos supor, imagina se no meio da transmissão dos jogos, informações falsas são geradas, então começa a bagunçar, perde toda a credibilidade tanto dos Jogos Olímpicos quanto do próprio país, né? A gente tem que pensar... A capacidade de realização segura de desse tipo eventos. de evento. Exato. O Guilherme Caselli, que é da Polícia Civil, inspetor da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, voltando um pouquinho realmente à Copa do Mundo, para a gente fazer uma avaliação desse trabalho conjunto, né, para um evento, né, bem realizado, enfim, bem avaliado, como foi a Copa do Mundo. Em relação ao Rio de Janeiro, a gente pode atribuir ao trabalho de inteligência, né, atuando lá na prevenção realmente, o êxito dos jogos? Na verdade, a nossa inteligência ela trabalhou e trabalhou com bastante ênfase para que nós pudéssemos evitar, embora eu vou lhe falar que as tentativas foram muitas. Peraí, a gente está falando... Tentativas de vencer, eu digo, as bases... relacionados estatais, os servidores estatais, em se tratando de informações. Claro que as motivações são as mais diversas, em se tratando de vulnerabilidade, em se tratando de invasão, o que motiva uma pessoa tem as motivações mais variadas. Tem pessoas que têm por motivação subtrair aquelas informações para utilizar de maneira escusa. Tem pessoas que realmente querem ter aquilo como um troféu, vencer aquelas informações. Faz não muito tempo, em torno de um ano e pouco, eu trabalhei em um caso... em que alguns hackers invadiram a base de dados da Polícia Militar daqui do estado do Rio de Janeiro. E eles tiveram acesso e subtraíram os dados cadastrais de mais de 50 mil homens do efetivo da Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro. Pois é. E o que eles queriam, na verdade, eu fui fazer a busca e apreensão, não foi aqui no Rio de Janeiro, os ataques não ocorreram daqui da cidade do Rio de Janeiro, mas nós conseguimos rastreá-los através de um provedor que eles utilizaram para triangular a conexão deles, um provedor russo, mas de qualquer sorte a gente conseguiu ter acesso a essas informações. E quando a gente conseguiu realizar essa busca e apreensão na cidade de São Paulo, em 4 pontos específicos, a gente se deparou que os atacantes, aí é da gente traçar um perfil, porque quando se imagina um criminoso, não sei, a gente associa logo, de repente, eu não sei, aquela até figura, aquele estereótipo de traficante, mas pasmem, quando a gente chegou para realizar a busca e apreensão nos locais de onde partiram os acessos, a gente se deparou nos 4 objetivos com 4 adolescentes de 14, 15 e 16 anos. Exato. E quando indagado da responsabilidade, se eles sabiam da responsabilidade que foi... Da dimensão, né? Na verdade, divulgar essas informações, eles não conseguiam quantificar isso. E o que eles queriam realmente era o prazer de dizer que eles venceram essa segurança da informação relacionada à base do PROEIS, de onde ficava alocada essas informações. Então a gente tem que abrir o leque, a inteligência trabalha e trabalha arduamente. A gente tem uma frente atualmente em segurança pública, seja na Secretaria de Segurança Pública, seja através do órgão de inteligência da Polícia Civil, que é o SIMPOL, seja através da própria DRCI, nós temos agentes que
a rotina deles é ficar vasculhando incidências de ataque justamente para que possa prevenir e não remediar, e não ter que atuar depois de ocorrer essa incidência. Mas tem uma característica aí que dificulta um pouquinho esse tipo de investigação, essa mobilidade, um fluxo muito pulverizado. Existe alguma dificuldade? Olha, na verdade, na localização? A depender do tipo de ataque. É evidente que quando se busca tão somente dar uma negativa de serviço, é como os especialistas podem traduzir. Vamos explicar para o nosso ouvinte o que é negativa de serviço. Só para clarear, né, é o que a gente chama de Distributed Denial of Service, é o ataque de negação de serviço. Basicamente é você derrubar um site, impedir que as pessoas tenham acesso a um determinado serviço oferecido pela internet. E naquela linha que você havia comentado antes, Luciana, e pegando carona no que o colega Guilherme falou, a gente tem que ficar atento, sim, porque se a gente comparar com Londres, hoje, 4 anos depois, a partir de 2016 completa 4 anos, os ataques, os cuidados têm que ser muito mais intensos. Por que isso? Porque a gente está usando muito mais a nuvem, a computação em nuvem, né, e muito mais o que a gente chama de o conceito de BI. Nuvem é uma espécie de território de atuação. Seria a internet, ou seja, a gente usa, por exemplo, quem trabalha com o programa de Gmail, trabalha em nuvem, você, em vez de usar um servidor, uma máquina física, um centro de dados assim localizado nas suas instalações, você contrata um serviço, por exemplo, da Amazon, um serviço do Google, e começa a trabalhar de uma forma... Eles são as nuvens. Que seria assim, um poder computacional que você compra, né? E você trabalha com um taxímetro ligado, ou seja, você compra, é o que a gente chama de as a service. Você contrata como um serviço. Eu também sou vice-presidente da Cloud Security Alliance Brasil, e a gente tem essa preocupação de disseminar as boas práticas em segurança de nuvem. E, além disso, tem um conceito de lá para cá, de Londres para cá, muito mais mobilidade. É o conceito do bring your own device. As pessoas estão cada vez mais trabalhando com dispositivos móveis, né? O smartphone é um computador, não tem dúvida, que também, por acaso, também fala, mas ele faz muito mais do que falar. E aí pulveriza muito mais o trabalho tanto da polícia, quanto do Centro de Defesa Cibernética, o CDCiber, quanto o desafio torna-se muito maior. Então, para vocês terem uma ideia, o Comitê Olímpico está fazendo o dobro de testes do que foi feito na época de Londres, o comitê aqui no Brasil, porque realmente o desafio aumentou exponencialmente. O Alexandre Knoploch, né, já na abertura da sua fala aqui, se colocou não tão otimista, né, em relação a essa segurança na realização dos Jogos Olímpicos. Agora, quando a gente fala de sistemas vulneráveis, ataques virtuais, ataques a sistemas, a gente lembra também que isso acontece de forma digital, mas isso pode ter um desdobramento na vida física real das pessoas. Falando assim, né, da segurança aérea, da segurança terrestre, da segurança marítima, a gente tem, por exemplo, na aviação civil, condições de rastrear realmente aviões supostamente invadidos, cujo sistema foi invadido por hackers. Quer dizer, o sistema pode falhar, né? Já temos provas em algumas situações de voos desaparecidos, da falha do transponder, né, que faria essa comunicação direta com as torres de comando e controle. A nossa aviação civil, aí eu peço uma avaliação de todos, a nossa aviação civil, ela é desses setores a mais vulnerável a ataques? Olha, eu acho o seguinte, para acontecer um ataque, basta ter um IP. Tá? Tendo um IP, todos nós somos vulneráveis, uns mais, outros menos. Né? Eu não conheço a estrutura que a aeronáutica tem lá, junto com os Sindactas e tudo mais, que a ANAC também tem. Eu conheço a estrutura no modo geral Brasil, tá? O Brasil hoje ele sofre com um problema de recursos. A gente sabe que 90% dos recursos são recursos americanos, tá? E aí a gente tem o impacto do dólar e tudo mais. Eu achei até louvável o governo brasileiro... Recursos, você fala equipamentos. Equipamentos, tecnologia, pessoas, treinamentos... Recursos humanos também. Recursos humanos, tudo isso envolve o berço, né? E o berço é os Estados Unidos. O governo brasileiro tentou nos últimos anos criar um pouquinho de fomento aqui no Brasil na área de segurança. Mas a gente ainda está muito, muito imaturo, até porque não temos grandes centros de P&D, de pesquisa e desenvolvimento. Então é difícil você criar soluções para isso. Hoje, por exemplo...
Ainda estamos no Brasil que vigia a Amazônia por satélite, é isso? É só isso? A gente vigia hoje de forma... A gente cuida de problemas novos com soluções antigas. Por exemplo, hoje tem muitos ataques que a gente chama de APT, né? Que seriam Advanced Persistent Threat. Seriam ameaças avançadas e persistentes, onde você tem um grupo de pessoas que escolhem um determinado alvo, tá? E aí, por exemplo, hoje tem a Deep Web, né? Que você pega hackers no mundo inteiro e eles se organizam. Olha, eu sou bom em DDoS, como o Paulo falou, eu sou bom em phishing, eu vou fazer spear phishing, eu vou fazer diversos ataques diferentes. E assim, eu tô na rua, assim, olha, meu fuso horário é tal, então tal hora eu faço isso, quando eu dormir você continua aí, mas continua com esse, pra gente não ficar em tentativa e erro. E aí você vai criando uma engenharia tão grande de ataque, que se você não estiver preparado e não tiver de fato recurso, você não consegue de alguma forma evitar. Hoje no Brasil, eu acredito que só as instituições financeiras, os bancos, que tenham recursos para ter um security office, para ter um setor de fato que se previna. Fora isso, a gente vai contar, e aí, graças a Deus, essa é a nossa vantagem, com a habilidade dos brasileiros em conseguir se defender, porque esse é um fator positivo. Os brasileiros em segurança da informação, eles são bons. Em defesa cibernética, eles aprendem sozinhos, mas aprendem bem. Verdade. Agora, você falou uma questão que é importantíssima. O investimento em pesquisa. Parece que o Brasil realmente não tem essa política, né? Ou não tem isso como uma política pública de desenvolvimento, né? Para a inteligência na segurança de dados, enfim. Na nossa polícia, Guilherme, certo. Como é que é esse tipo de investimento? A gente está na frente, está atrás? Falta muita coisa para se atingir? Olha, na verdade o Estado ele vem se preparando, mas infelizmente a gente sabe que os recursos são poucos. Então, na verdade, hoje a gente vem capacitando muito a mão de obra. A gente vem trazendo uma nova visão para os policiais, para os gestores, que são os delegados de polícia, e para todos que trabalham nessa cadeia que se chama segurança pública. Mas, infelizmente, ainda os recursos são cada vez mais escassos e, como o colega bem falou, a gente tem que dar nó em pingo d'água. A gente tem que se virar para colher informações e dar uma resposta de pronto para a sociedade. Você sabe que eu acho fantástico o trabalho que a sociedade faz quando ela é convocada realmente através do Disque Denúncia a levar informações seguras em colaboração com o trabalho da polícia, né? E de fato levar à prisão de um bandido, enfim, com ou sem recompensa, mas a recompensa é bem-vinda, com certeza, porque muitas vezes você tem aí a possibilidade de efetuar grandes apreensões ou prisões sem um único disparo. Isso que você falou é bem interessante. É engraçado porque, ao mesmo tempo que a gente percebe que os recursos dos criminosos vão evoluindo em questão, assim, fração de pouco tempo, no período bem escasso, mas a gente percebe realmente que o cidadão de bem, ele participa. E a gente tem um e-mail que é o da nossa delegacia específico lá, que é DRCI, depois eu passo com mais calma, que é DRCI@pdepolicia.civil.rj.gov.br. E todos os dias, quando a gente abre a nossa caixa de e-mail, a gente verifica lá 200 e-mails de pessoas noticiando infrações que ocorreram através do mundo digital e, de alguma maneira, querendo contribuir. Seja no caso recente que aconteceu com uma apresentadora da Rede Globo, de diversas pessoas noticiando e através de denúncias do cidadão de bem. No caso da Maju, que sofreu racismo. Sim, exato. A gente conseguiu identificar civilmente mais de 40 pessoas. A Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática conseguiu identificar mais de 40 pessoas só através de denúncias, seja através de fragmentos de denúncias que eles passaram para a gente. Muitos, infelizmente, ou vai saber, não estavam no estado do Rio de Janeiro para que a gente desse efetividade à investigação, mas é bacana você ver que ao mesmo tempo que tem essa construção negativa da tecnologia de informação, de informática, mas a gente percebe que o homem de bem também, o bom cidadão, também de alguma maneira quer contribuir com a segurança pública, quer contribuir com o bem-estar de todos. E isso está cada vez mais latente para a gente da segurança pública. Muito bom. Palhuzzi, qual é a preocupação hoje das empresas no Brasil em relação à questão da segurança de dados? Então, eu havia citado até há pouco tempo atrás o Cyber Manifesto, a gente observa que ele representa a sociedade como um todo. Nós temos empresas, temos 150 organizações apoiando, entre elas a maior parte são empresas, algumas universidades e alguns órgãos públicos. A gente observa
que a grande preocupação é essa que a gente acabou de citar agora, por exemplo, do apoio da população, ou seja, das pessoas colaborarem com o setor público, é fundamental. Isso aí, inclusive, é uma das áreas-chave do Cybermanifesto, justamente aprimorar a privacidade e colaborar com o setor público, porque as pessoas têm consciência de que se você passa a mão na cabeça, deixa a coisa acontecer, você, de uma certa forma, instiga a impunidade. E o que a gente busca com esse movimento, né, e aí a gente está preocupado com isso, é resolver esse problema de forma, criando portais, criando uma melhor compreensão sobre a adequada aplicação da lei, e os líderes de negócio, eles têm que conhecer esse assunto. Aí seria o segundo área-chave nossa, que é formar líderes experientes em cibersegurança. E o tema que a gente abordou agora há pouco, que é fundamental no país, a gente sanar a escassez da proficiência em cibersegurança. Temos que ter pessoas especialistas, a gente tem poucos especialistas, tem pouca gente interessada, assim, até que os jovens agora, né, Alexandre, você que trabalha na SEG, você vê que os jovens estão mais atentos a isso, né? Mas o pessoal mais sênior tem que ficar preocupado também. A gente observa muito isso nas corporações, os líderes, os CEO, o C-Level, os conselhos de administração, agora que eles estão começando a acordar e dando a devida importância para a gestão do risco cibernético. A gente defende que, como no caso das Olimpíadas, ou mesmo no caso do dia a dia dos negócios, as empresas têm que se preocupar isso no dia a dia, ou seja, o risco cibernético tem que ser tratado da mesma forma que o risco patrimonial, que o risco financeiro, tem que estar na pauta do Conselho de Administração e tem que ter gente com conhecimento de causa para poder lidar com isso daí. E importante também é transformar as pessoas na primeira linha de defesa, seja no caso de grandes jogos, seja no caso do dia a dia das corporações. A gente tem que fomentar comportamentos mais adequados, e isso passa por uma mudança cultural das pessoas. Então, tão importante quanto a tecnologia, que a gente tem que mudar a mentalidade para fazer frente ao desafio, porque os cyberatacantes, eles se unem, como disse bem o Alexandre, eles estão na Deep Web, né, na internet profunda, tramando planos, se unindo, conversando, e as pessoas que são atacadas, as vítimas não se unem. Então a gente tem que mudar esse comportamento, tem que se unir, tem que fazer exercícios simulados de cyberataques, com a participação da polícia, claro, que seria muito bem-vinda. É esse tipo de trabalho que a gente está procurando promover e adequar, né? E posso pegar um gancho aqui na explanação do colega? A Polícia Civil, ela desenvolve, já tem alguns anos, um projeto da Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE, chamado Papo de Responsa, que eles vão nos colégios, eles vão levar essa mensagem ao jovem de como eles podem se proteger, como eles podem ter boas atitudes na internet para evitar a exposição, evitar a vulnerabilidade. Então, de pouquinho em pouquinho, o Estado também trabalha. A Polícia Civil também tem uma frente muito grande nesse sentido. Mas claro que ainda é pouco para o universo de internet, para o universo de ataques, mas já é um primeiro passo. Vou aproveitar e já concluir o raciocínio do Paulo e do Guilherme. Eu acredito que a gente tem que sempre pegar os bons exemplos, né? Houve, em 2013, um ataque a uma grande rede de varejo nos Estados Unidos chamado Target, onde vazaram os cartões de crédito de milhares de pessoas. Bom, lá o CIO, né, ele teve que ir ao Congresso americano, para o Senado americano. O CFO também. Você explicar o seguinte: o que aconteceu? Por que aconteceu isso? Eles foram responsabilizados por isso. Aqui no Brasil, sinceramente, não ia acontecer nada. Aconteceu, pronto, alguém ia entrar na justiça e ia ganhar. Ou levando ao Ministério Público. Exatamente. Uma representação. E a grande questão é que em segurança da informação é muito difícil você, às vezes, conseguir vender internamente dentro da empresa, porque muitas vezes ela não tem o ROI, ela não tem o retorno otimizado do investimento. Como você mensura isso, já que é um risco? O risco pode existir ou não, pode acontecer ou não. Estão pagando para ver. Pagando para ver. Então, se eu não tiver aquela estrutura dentro da empresa de estar no plano estratégico dela, investir em segurança da informação, é muito difícil para quem trabalha com segurança da informação dentro daquela empresa conseguir algum recurso para aquilo, né? Alexandre, qual é o valor, assim, qual é o nível de investimento aí nesse caso? É baixo, é médio, é alto, sim, para as empresas? Eu acho que depende de empresa para empresa e depende do seu mercado, né? Então, você imagina que o mercado financeiro, ele tem muito mais visibilidade do que uma rede que vende... Se fosse uma Target no Brasil... se a gente for comparar, seria um investimento pesado, porque cartões de crédito, por mais que os próprios cartões tenham os seus gateways de segurança e tudo mais,
A informação, ela às vezes vaza em simples coisas. Eu até sempre brinco. Não é importante pensar só em tecnologia. Pessoas é muito importante. Imagine que a gente tem aqui no ambiente toda a tecnologia do mundo. Tá? Ok, estamos seguros, ninguém vai entrar. Mas eu estou vendo aqui o meu monitor, pego o meu celular, tiro foto de uma informação no meu monitor. Acabou, já peguei essa informação e já vazei. E não adiantou nada a gente ter qualquer tipo de segurança. Complementando o que o Alexandre falou, Luciana, eu tenho alguns números de cabeça até do Gartner. Uma empresa que tem hoje um patrimônio, uma receita anual do ano fiscal, né, entre 100 milhões de dólares e 1 bilhão de dólares, essa empresa ela tem uma perda média de 1 milhão de dólares por ano em ataques cibernéticos. E se ela tiver uma receita acima de 1 bilhão de dólares, em média, empresas grandes, né, ela vai ter no mínimo 5 milhões de dólares de perda em ataques cibernéticos. Então, são números bem expressivos. Então, são empresas que investem em segurança, em proteção. Então, você vê, assim, e proporcionalmente a gente pensar, então, quanto vale você, se você perde 5 milhões de dólares, se você quiser investir, por exemplo, igual um seguro de carro, você quer investir 20% disso, quiser investir 1 milhão, não é muito dinheiro se você pensar, você está economizando 4, né? Então, tem que pensar em termos assim, no valor do seu bem. O valor do seu bem, é o que você falou, é o pensamento como se fosse uma venda de um seguro. Pode acontecer, pode não acontecer. Então, a pessoa sensata hoje que tem um carro novo, ela não vai ficar andando por aí sem ter um seguro, ela sabe que tem um risco grande correndo. Só que muitas empresas, muitas corporações, e a gente volta para o tema das Olimpíadas, né? A gente considera então que a segurança da informação é primordial nos dias atuais. Dela depende o bom funcionamento de negócios, a tranquilidade dos consumidores e, no caso da Rio 2016, a garantia de que serão passadas informações corretas no tempo certo, né? Sem interferências indesejadas. Isso que a gente espera, né? É uma grande oportunidade, também um grande desafio para os profissionais de segurança da informação do país. Você estava falando aqui, eu estava me lembrando de sites. Se você no pai Google você acha tudo, né? A gente tem no Google você encontra sites que ensinam qualquer pessoa a rastrear mensagens de WhatsApp, rastrear celulares, rastrear até um GPS roubado. Quer dizer, a gente tem a tecnologia a serviço, né, de todo tipo de pessoas, bem intencionadas, mal intencionadas. Basta ir para o Google. A única coisa dividida que é multiplicada é a informação. Então, se você divide a informação, você multiplica a informação. É verdade, faz sentido. Mas informação é tudo. O nosso inspetor da Polícia Civil que o diga. É verdade. Mas é bom alertar para as pessoas tomarem muito cuidado, porque tem muitos sites que se propõem a fazer maravilhas, milagres, quando na verdade é uma grande engenharia social que a pessoa está utilizando ali para roubar dados, para ter acesso a informações que você de uma maneira direta não iria fornecer. Cuidado com o que você clica, cuidado com o que você acessa, que nem tudo é da maneira como se apresenta ali na frente. Você atua na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. Não sei se você me ajudaria a construir um pouquinho esse raciocínio a respeito da utilização da tecnologia hoje por parte das polícias, tanto civil quanto militar, como, por exemplo, o GPS nos veículos da própria polícia. É uma ferramenta interessante, 100% confiável. Você consegue levar uma investigação com base em indícios apontados pela localização apontada por um GPS? Olha, a informação é tudo. E os meios como a gente vai conseguir catalogar essas informações são os mais variados possíveis. Tem casos que a gente atua na delegacia, por exemplo, teve um órgão institucional que foi furtado deles uma série de notebooks, por exemplo. E, de alguma maneira, a gente tinha que dar uma resposta, a gente tinha que localizar esses computadores. E a gente conseguiu de maneiras mais variadas possíveis, até rastreando pelo antivírus. A gente conseguiu rastrear as conexões válidas e a gente conseguiu recuperar esses computadores que foram furtados. Mas tem como miscuir, tem como você alterar essas informações? Óbvio. Qualquer informação realmente, pelo menos assim, a grande maioria, isso vai demandar conhecimento daquele usuário, daquela pessoa que vai se debruçar sobre aquela informação. Mas é claro que a serviço do bem, a tecnologia é super bem-vinda e, como eu expliquei, tem casos que a gente consegue resolver de maneiras assim que a gente, de um cotidiano normal, a gente não ia ter aquele insight para levantar essas informações. Agora, Palhoso, aproveitando essa deixa aqui, as pessoas têm que ter cuidado também com as coisas que postam, com informações e mensagens enviadas, enfim, todo tipo de arquivo, num smartphone, num tablet, enfim, qualquer tipo de dispositivo móvel.
porque está tudo circulando livremente por aí. As pessoas têm que ter consciência de que hoje uma informação postada numa rede social, ela é eterna. Não adianta, depois eu tiro. Não adianta, você tirou, alguém já copiou, a coisa se propaga, a frase do Alexandre vai ao encontro disso. Ou seja, é uma coisa que você não... como é que é a frase? Repete aí. Você divide... A coisa que dividida é multiplicada. Então tem que ter esse cuidado. E outra coisa que você havia citado, Luciano, que acho que vale a pena a gente colocar aqui na pauta, a sugestão, é aquele caso do voo, que você falou que o voo é hackeado, né? Eu postei algumas matérias no nosso portal lá da MPSafe, e a gente fala alguns detalhes. Como é que acontece? Por questão de economia e até de falta de visão, muitos fabricantes de avião, de aeronaves, eles colocam uma rede só que atende tanto o sistema de entretenimento de bordo quanto o sistema de navegação da aeronave. Consequentemente, se o hacker tem acesso e quebra o sistema de bordo, ele automaticamente pode assumir o controle da aeronave. Isso aí é uma coisa que é um risco que as pessoas na época que construíram os aviões não pensaram. Então, o ideal seria ter 2 redes separadas. Isso é uma coisa básica, né? E se a gente pensar bem, nós estamos entrando na era da internet das coisas. Então, a gente vai ter uma Olimpíada que a área da internet das coisas já está presente. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. No nosso site também a gente postou uma matéria sobre um Jeep que hoje os carros, na verdade, é um computador sobre rodas, né? Então, ele foi hackeado remotamente e ele conseguiu, a pessoa que hackeou, claro, foi uma experiência de laboratório, mas conseguiu tomar conta dos controles do Jeep, direção, freio e tudo mais. Então, é uma coisa assim... impressionante. Até que ponto? Remotamente. Virou videogame. Virou videogame. Tem até um exemplo, o colega da polícia vai gostar desse exemplo. Dá uma olhadinha no site que a gente postou também, uma matéria recente, sobre que hoje também o armamento está ficando sofisticado e o que você falou, Alexandre, tudo que tem IP é suscetível, né? Então tem um rifle todo automatizado que usa muito recurso computacional, que um casal americano fez essa demonstração e provou que o rifle podia ser hackeado para a pessoa atirar num lugar e acertar em outro. E remotamente o hacker desviar o tiro de forma que a pessoa pensa que está acertando uma coisa, na verdade está acertando outra. Então, e a gente pensa que já viu de tudo. Então a gente tem que ficar atento a isso. E esse desafio se multiplica quando você tem um mega evento como esse, que daqui a um ano, né? 5 de agosto, se não me engano, que começa as Olimpíadas de 2016. 5 de agosto. Então a gente tem esse desafio cada vez maior e a gente tem realmente que provar para o mundo que a gente é capaz de fazer frente ao desafio. E assim, pensando no tema de segurança pública, já existe alguns casos em São Paulo que o PCC está treinando, pagando curso para jovens a criarem, conseguirem ter mecanismo de criarem crimes cibernéticos. Por exemplo, você consegue criar hoje diversos boletos bancários. O caso dos boletos bancários é fraude, né? Fraude, você envia para as pessoas elas não têm conhecimento de identificar o que é um phishing, o que é uma fraude. É o código de barras adulterado? Exatamente. E aí eles vão pagando um monte de boletos para o próprio PCC. Então, assim, será que eu tenho total certeza que vai chegar um momento que a criminalidade vai entender que não vale a pena ficar trocando tiro. Cara, esquece, isso aí você vai perder vida. Quais são os outros crimes? Porque bandido é bandido, aí só vai migrar o crime. Faz sentido. O celular é uma porta de entrada para todo tipo de ato ilícito. O celular é o caminho certo. E a gente não sabe de onde vem. Isso que o colega falou é interessante, porque eu que já estou na delegacia de crimes de informática há 5 anos, a gente percebe que realmente com o passar do tempo a criminalidade vem evoluindo e vem migrando. Realmente, claro que ainda há o confronto físico, ainda há a criminalidade física, mas você percebe até que a pessoa, o criminoso, acaba inevitavelmente evoluindo, porque o risco para ele é menor, ele se especializando no crime de informática, o risco para ele é menor, as possibilidades são as mais variadas possíveis. O esforço é menor. E até a própria pessoa, você percebe que até pessoas que em tese não seriam vocacionadas para aquele crime físico, para um assalto a banco, conseguem evoluir bem na criminalidade virtual. Tem uma habilidade específica. Eu não sou nenhum especialista em segurança pública, tampouco na área jurídica, né? Mas eu vejo muito nos Estados Unidos, por exemplo, quando se descobre, seja a CIA, o FBI, que existe um crime onde um hacker em potencial fez aquilo, um ataque à NASA,
Ele vai lá, pega, olha, cara, você tá pego, você tem 2 opções. Você vai em cana, você vai trabalhar aqui pra gente em um determinado momento e a gente vai recolher, adquirir o conhecimento para identificar que você tem. Porque eu acho assim, pegou-se um hacker, algo do tipo, e botou ele na cadeia, a gente não pegou nenhum recurso intelectual que ele poderia dar à nação, né? Então, é verdade, é verdade mesmo, essa construção legislativo, né? E na verdade hoje aí vai um pouquinho de crítica também ao sistema normativo que a gente tem. Infelizmente hoje a lei, em se tratando de crimes de informática, são os crimes próprios e impróprios, mas o crime como a violação de dispositivo de informática, que é o tipo penal 154A, também batizado de Lei Carolina Dickmann, é um crime que deu uma pronta resposta para a sociedade. Tá, deu. Mas o crime é um crime cuja pena é muito pequena. Então, inevitavelmente, aquele criminoso que não é coto mais, ele não vai responder, ele vai até responder por aquilo, mas efetivamente ele não vai preso. A lei do Marco Civil da Internet é uma lei maravilhosa. Ela veio para trazer responsabilidade para os servidores, obrigando inclusive que servidores grandes como Google, Facebook, Twitter, que eles deveriam ter representante aqui no Brasil. De fato, estão seguindo os ditames da norma? Não. Um outro desabafo que a segurança pública faz contra a lei do Marco Civil da Internet, dentre diversos, primeiro, o período de obrigatoriedade de cada servidor de manuter as informações relacionadas a cada usuário no servidor. Tá certo que guardar essas informações implica espaço físico, e espaço físico é sinônimo de grana, sinônimo de dinheiro. Mas o que antigamente, por outras leis, os servidores eram obrigados a guardar por 5 anos, hoje o Marco Civil da Internet diminuiu para 2 anos. Não, 6 meses. 6 meses. 6 meses? 6 meses. E uma investigação envolvendo o trâmite exato, segurança pública, judiciário, Ministério Público, a depender da complexidade. Se arrasta por mais de um ano. Muito mais. Da mesma sorte, a possibilidade da segurança pública requisitar informações relacionadas a, por exemplo, um usuário que se utilizou de um IP para cometer um crime de extorsão ou de pedofilia, que o seja. Antigamente, o delegado podia representar direto para o servidor, como o Facebook, e a gente tinha essas informações de pronto. O delegado utilizava o poder de requisição como uma autoridade pública. E a lei do Marco Civil da Internet engessou essa possibilidade. Todo caso, a gente tem que fazer uma representação, vai para o Ministério Público, vai para o Judiciário para que ele possa apreciar. E a crítica que a gente faz não é quanto a um controle, por certo que tem que haver um controle, sim, para cada ente estatal, para cada poder estatal. Mas a gente percebe que pela dinâmica que os crimes atualmente vêm tomando, isso engessou e muito, o que inevitavelmente vai atrapalhar e muito nos grandes eventos daqui para frente. Guilherme, só colocando um tema em cima do que você falou, você veja como tudo na vida é questão de política e barramento. O barramento nada mais é que interligar uma coisa a outra. Hoje, se você quiser tirar uma informação do Facebook, você vai pedir ao Facebook, ele vai avaliar se aquilo pode ou não, você vai entrar na justiça, enfim. Hoje tem empresas americanas que ela tem o que se chama de confiabilidade do Facebook. Eu contrato a empresa americana para ela cuidar do meu nome, da minha marca, tá? O que eles chamam de ativo. É uma espécie de selo. Chama de ativo. Certificado. Exatamente. Eu ligo para essa empresa e falo, olha, tem uma informação aqui no Facebook que não é correta minha. Tá bom. Em 5 minutos sai do Facebook. Ou seja, com a assessoria dessa empresa você tem um nível de confiabilidade. Tudo é questão de política. Eu acho que o Marco Civil faltou só um tema. Chamar as empresas para serem aliadas. Quando você pega empresas de tecnologia e botam elas contra a parede, elas vão usar os recursos que têm para também atacar você. Então, assim, a gente faz política para tanta coisa. Principalmente as nossas teles, né? Exatamente. A gente faz política para tanta coisa, teríamos que também ter feito para essa área, né? Em relação ao Marco Civil, só complementando, né, ótimas colocações dos senhores, a gente observa que ele foi criado, foi meio que uma resposta, né, do governo para a sociedade em função do caso Snowden, lembra? Então ele foca muito no aspecto da privacidade das informações e em detrimento de outros tão importantes quanto, que é a questão da disponibilidade, a questão da autenticidade. Então, o próprio direito de acesso à informação. Exato, então a gente percebe assim, que tem umas lacunas que precisam ser corrigidas, ele está em fase de revisão e tudo, e espero que a gente consiga fazer esse tipo de revisão, porque realmente é louvável, uma iniciativa foi
foi muito elogiado até pelo Le Monde francês. É um marco regulatório, mas está precisando de uma revisão. Precisa dar uma revisão porque ele foi construído num calor do momento do que o país passou. Né? Demorou. Foi da noite pro dia, demorou. Porque é quase que uma nova constituição da internet, vamos dizer assim. É chamada de Constituição Digital, inclusive. Exato, é chamada assim. E aí, voltando para o tema da Rio 2016, a gente estava falando um pouquinho antes da questão esse conceito que vocês estavam falando de a pessoa com poucos recursos fazer ataques gigantescos, é o que a gente chama na área militar de guerra assimétrica. E como você bem colocou, Alexandre, a Olimpíada não deixa de ser uma situação de guerra que a gente vai vivenciar aqui no país. Então, eu vou dar algum número para vocês entenderem o tamanho dessa dimensão que alcança, o quanto que a gente pode chegar. Se um hacker investe $400 para fazer um ataque, sabe qual a repercussão que ele consegue provocar no atacado? Prejuízo de $1,5 milhões. Então, olha a proporcionalidade. Então, é uma guerra assimétrica típica, né? Ou seja, com pouco investimento, tanto de conhecimento quanto de... É uma força desproporcional. Desproporcional. E aquilo que você falou, Luciano, da questão da mobilidade, que hoje em dia permeia todo o nosso universo, as pessoas às vezes esquecem, você vê assim, grandes corporações que têm uma política de segurança acirrada e tudo, só que esquece um leve detalhe. Aquela coisinha quadrada que está retangular que está no bolso das pessoas, quando as pessoas entram nos recintos, né? E elas fazem miséria com aquilo, a pessoa às vezes se preocupa não, você não pode entrar com um notebook, aí o notebook grandão não pode entrar, então tem todo o controle, anota o número de série na hora que entra nas repartições públicas e tudo mais. Mas o celular passa desapercebido, às vezes o celular é mais poderoso do que o notebook, né? Então a gente tem, então esse conceito também do perímetro de proteção hoje está difuso. O que a gente recomenda? A gente recomenda até uma frase que a gente fala que tem as boas práticas, né, que a gente chama, né, todo mundo aqui que é da área conhece, as normas ISO e tudo mais. Muita gente acha que porque atende as boas práticas está seguro. A gente já pensa o contrário, que a boa segurança leva a compliance com as boas práticas. Agora, compliance com as boas práticas é o mínimo, é a coisa basal, assim, não garante nada. A gente tem que passar e avançar muito mais do que isso para poder ter uma situação de segurança. A certificação chancela a qualidade do serviço oferecido. Pronto. Mas a segurança vai além disso. Muito além disso, exatamente. É a questão da qualidade que você citou bem. E outra coisa que a gente gosta de salientar é que a abordagem tem que ser sempre top-down. Ou seja, os líderes, os executivos, os chefes, eles têm que se conscientizar, incorporar na sua cultura, no seu dia a dia, uma visão de gestão de risco cibernética. A partir daí, sim, os subordinados, os liderados vão seguir o exemplo e aquela organização vai aumentar o seu grau de maturidade na gestão do risco cibernético. Isso vale também para as Olimpíadas. Uma pergunta em relação às empresas ainda. Elas investem hoje nos hackers do bem? Os chamados hackers do bem? Temos assim o conceito que a gente chama assim, de hackers do bem, seria o nosso colega da polícia, a gente estava até conversando com amigos que fazem esse tipo de trabalho, quem faz, por exemplo, o teste de penetração, né, o pen test. Então não deixa de ser uma espécie de hacker do bem. Porque ele vai identificar as suas áreas mais vulneráveis, né, frágeis do seu sistema. Exato. Agora é muito importante, as pessoas às vezes esquecem que isso aí é a mesma coisa que você contratar alguém para checar o quão segura é a fechadura da sua casa. Se você contrata alguém e fala, você investiga essa porta aqui, testa e vê se você consegue abrir pelo lado de fora. A pessoa ele está conhecendo todo o segredo, é a forma mais segura e certa de entrar na sua casa. E o hacker do bem não pode pensar que ele pode simplesmente tomar a iniciativa dele, chegar na casa de qualquer pessoa que ele não conhece e fazer esse teste. Depois que ele abrir, ele pega e fala, eu consegui abrir aqui e tal, não sei o quê. Isso não é certo. Então a gente tem que entender bem. O hacker do bem ele tem que se posicionar, ele tem que sempre avisar antes, ele tem que combinar antes, determina até um valor, que ele tem um serviço a ser prestado, e aí a coisa flui de uma forma controlada e com escopo definido. Não pode ele querer, muita gente às vezes, eu vou ficar testando as seguranças todas, depois se eu conseguir, aí eu até ganho um dinheirinho. Não, isso não existe, aqui é a mesma coisa que o chaveiro ficar tentando na sua porta e você não vai gostar, né? Então é assim que funciona a coisa. Esse tema, o Luciano, e o que o Paulo está falando, é super pertinente. É super importante esse tema do pentest, porque na SED a gente está criando um documento para ajudar os contratantes ao que contratar. A gente tem empresas no Brasil que são super desonestas no que tange a pentests, porque elas atacam o cliente, elas expõem a vida dos diretores do cliente, e depois chega para o cliente e fala, eu tenho isso aqui. Faz um terrorismo. Quer o meu serviço? É óbvio que o cliente contrata, né? Depois de ter toda uma situação como essa. Então, isso é um tema que a gente que vive no mercado
Isso é chantagem cibernética? Isso é chantagem cibernética. Dependendo, pode até tipificar como um crime de extorsão. Exatamente. Mas imagine um diretor de um banco. Ele vai na polícia e fala, olha, pegaram aqui minhas informações de uma vida extraconjugal que eu tenho, algo do tipo, ele não vai. Ele não vai se expor. Ele prefere pegar lá o banco, paga aí R$200 mil por mês para essa empresa, para eles não encherem mais meu saco. Então, assim, Luciana, é o que acontece hoje. A gente tem visto diversos casos como esse. Além da SEG, eu sou diretor da Cloud Technology, que é a empresa de segurança de informação, assim como o Paulo. E é muito difícil você trabalhar sério numa área que tem muitas pessoas não trabalhando sério e conseguindo mais clientes do que você, porque ela vai num lado contrário da força, né? Fechando aqui para um ponto que eu acho que pode encerrar bem. Porque todo esse fascínio em torno da informação, do ir mais longe, do conseguir se esconder por trás de um suposto anonimato. Onde está o fascínio de tudo isso? Eu acho que o fascínio ele existe há décadas e séculos. Por exemplo, o conceito de criptografia, né, há muito tempo atrás não existia, óbvio, tecnologia da informação, mas já existia o conceito de criptografia. Por exemplo, os generais eles escreviam uma informação na cabeça de seus soldados, deixavam aquele cabelo crescer e mandava para o rei. E o rei, já sabendo daquilo, raspava a cabeça e pegava aquela informação. Então, assim, existe esse fascínio de ter a informação, de você conseguir passar a informação e alguém conseguir aquela informação, é algo que já existe há muito tempo. Hoje, óbvio que está mais fácil. As pessoas estão escondidas por trás dos computadores, enfim. A tecnologia avança, né? O que na época era o que você citou, né, do exemplo da cabeça raspada. Hoje nós temos, por exemplo, é sabido que as células do Al-Qaeda, né, eles fazem a transmissão de informação colocando informação em pixels, em imagens que você nem imagina. Às vezes é a imagem de uma criança brincando no parque, só que ele faz alguma alteração nos pixels da imagem e lá que está a informação codificada, ainda bota a criptografia junto e passa, ativa ou desativa uma célula dessa forma, entendeu? Então é o mesmo que você falou, é o mesmo conceito, só que avançando com a tecnologia atual. E nós temos o desafio enorme da Olimpíada, então as forças de defesa têm que ficar preocupadas também com isso, né? E tem que se atualizar, tem que estar um passo na frente do cyberatacante. Guilherme. Eu acho que o fascínio da informação sempre esteve presente e hoje cada vez mais com acesso, com possibilidade das pessoas como um todo colherem informações. Isso de fato é bastante instigante, você poder se conectar com pessoas do mundo. E claro que isso é um processo que não é a tecnologia, não é o futuro, na verdade. A gente sempre fala na delegacia lá em segurança pública, que na verdade é o hoje. Então as pessoas têm que saber se blindar e tomar cuidado quanto a isso. Eu acho que o motivador, eu não digo nem o motivador, mas o que fica muito por trás disso para certas pessoas é aquela pseudo-sensação de impunidade, que ela vai poder realizar algum delito, executar alguma ação criminosa e se esconder atrás de uma tela de computador. Até hoje, eu vou lhe dizer que, claro que existem crimes mais complexos ou não, mas até hoje todos os casos que chegaram na delegacia, a gente conseguiu dar uma resposta à altura que aquele delito merecia. Então, cuidado quando alguém pensar em executar qualquer tipo de ação criminosa, porque a resposta virá. A reincidência é alta? Depende, aí já entra naquele assunto que eu falei relacionado à pena que é perpetrada para aquele caso. Infelizmente, hoje, pornografia de revanche é um tema tão na moda que também cabe um debate inteiro aqui. Enfim, tem debate para todo lado. O que a gente sempre fala, cuidado com o que você clica, cuidado com a exposição e cuidado quando você pensar em realizar qualquer tipo de crime virtual, porque certamente a resposta virá. Nem pensando que possa ser só uma brincadeira. Certo. Gente, a discussão foi ótima, né? Foi só o início aqui. Startamos certamente vários outros debates. Eu quero agradecer imensamente a presença de Paulo Pagliuzzi, militar especialista em gestão de risco cibernético, consultor em segurança da informação, CEO da MPC. Pode apresentar você mesmo, Pagliuzzi. MPSafe Cybersecurity e vice-presidente da ISACA Rio e da Cloud Security Alliance Brasil. Aproveito para agradecer os companheiros e você, Luciana, pelo alto nível do nosso debate, né? E me coloco à disposição.
Muito obrigada. Muito obrigado. Um grande abraço. Guilherme Caselli, que acabou de falar com a gente. Certo. Inspetor da Polícia Civil. Daqui do estado do Rio de Janeiro, trabalhando na Delegacia de Repressões a Crimes de Informática. Foi um prazer. Saiba que o Estado está correndo atrás, realmente, o quanto antes, para a gente poder se blindar e dar sempre essa resposta à altura para a sociedade. Dá de novo aquele e-mail. O e-mail que a gente usa na delegacia é o DRCI, Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, @P de polícia, pcivil.rj.gov.br. E eu te peço, se vocês puderem até deixar esse e-mail no site, a gente está à disposição. A nossa delegacia fica na Cidade da Polícia, fica na Dom Helder Câmara 2066, ali é Benfica. De qualquer maneira, qualquer pessoa pode procurar, entendo algum delito, alguma infração criminal envolvendo informática, pode procurar qualquer delegacia e optando, pode também nos procurar, que terá resposta à altura. Muito obrigada, Guilherme Caselli. E agora me despeço do Alexandre Kinoplock, analista de sistema, presidente da Associação Brasileira de Profissionais e Empresas de Segurança da Informação e Defesa Cibernética. Agradeço o convite. Quero colocar também à disposição a SEG. O site é www.asegbrasil.com.br. Caso alguém tenha alguma dúvida em segurança da informação e queira nos procurar, estamos à disposição. A associação não é dos profissionais, a associação é do povo. Muito bacana. O Tema Livre vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã a partir das 10 horas. Luciana Vale deixa um grande abraço para todos. Obrigada, Silas Mendes, na Sonoplastia. Até amanhã. Tema Livre. Apresentação Luciana Vale. Produção Alessandra Hirtenkopf, Fátima Bonfim e Cláudio da Mata. Assistente de produção Maria da Glória Ferreira.